Olá, pessoal. Bom ter vocês aqui de novo. Coisa boa é poder conversar com vocês sempre. Está sendo muito bom essa troca de experiência para a gente. A repercussão está muito legal. Eu peço a vocês que continuem com a gente. Pergunta para a gente que a gente está aqui para responder. E por falar em perguntar, a gente vai falar agora sobre uma pergunta que eu não ouvi uma vez, nem duas vezes, nem três vezes, nessas nossas andanças aí, Brasil afora. É uma pergunta que eu tenho ouvido com muita frequência e que às vezes me deixa até numa saia justa. Em quem você vai votar? E a resposta que eu dou, eu acho que boa parte dos brasileiros está dando, é aquela resposta: eu estou indeciso. Eu já perguntei isso, pergunto isso com frequência para muitas pessoas, e quando eu não ouço a resposta eu estou indeciso, eu escuto a pessoa dizer: não, eu sei em quem eu não vou votar, agora em quem eu vou votar eu também não sei. Então a gente vai tentar desenrolar um pouco essa situação. Como é que eu faço se eu estou indeciso? Como que eu faço para decidir o meu voto? É claro que isso é uma coisa muito pessoal, não é? Mas assim, a gente tem algumas dicas que podem te ajudar a resolver esse problema. A gente está vivendo aí uma eleição complicadíssima, o cenário é muito nebuloso, não é? A gente vai votar para presidente da República, para governador, a gente vai votar para deputado federal, senador, deputado estadual. Quer dizer, uma eleição ampla, não é? É uma eleição que vai pegar o executivo e o legislativo nos âmbitos federal e estadual, só não no âmbito municipal. A gente vai votar também para senador, não é? Então, uma eleição complexa, né? Até pela própria dimensão, pelo número de votos que a gente vai ter que dar. Então, assim, que dicas que eu daria para vocês para tentar resolver essa dúvida, para sair dessa decisão, essa situação de indeciso e escolher um candidato? Então vamos lá, vamos mandar algumas dicas aqui que a gente tem para dar para vocês, que são importantes na hora de decidir o seu voto, tá? E exercer a sua cidadania. Esse é o momento maior do exercício da cidadania. Primeira dica é uma dica que eu acho que todo mundo já conhece. Procurar saber do seu candidato, não é? Normalmente se fala assim: é bom saber do passado do seu candidato. Só que a atual conjuntura nos leva a não só procurar saber do passado do nosso candidato, como do presente desse candidato. Infelizmente, não ser corrupto era uma obrigação de qualquer político. Mas hoje virou virtude. O candidato vai para o programa eleitoral dele dizer: eu não sou corrupto, né? Não há nada provado contra a minha pessoa, aquela coisa toda que você já conhece. Então conheça um pouco sobre o passado e o presente do seu candidato. A segunda dica que eu dou é você observar qual é a posição desse candidato, seja ele do executivo, seja ele do legislativo, porque ambos, executivo e legislativo, têm responsabilidade no que eu vou falar. Ou seja, procure saber qual é a posição dele, ou se ele tem alguma posição em relação a grandes questões do Brasil atual. Tá? Uma questão assim, muito preocupante, que a gente viu recentemente alguns dados, a gente viu aí, agora no segundo trimestre, o PIB do Brasil cresceu minguados 0,2%. Isso é uma coisa irrisória, foi o menor desde 2011. O PIB é o quê? O PIB é a soma de toda a riqueza produzida pela economia nacional. Há uma previsão para 2019 de 2,5%, que não é grande coisa, mas 0,2% no segundo trimestre. Assustador. Qual foi a causa disso? Evidentemente, né, o desemprego. A gente está aí com 14 milhões de desempregados no Brasil, aproximadamente. O rombo nas contas públicas. Nunca um governo deveu tanto. Estima-se aí que 40% do orçamento do governo brasileiro vá para pagamento de dívidas e juros com meia dúzia de bancos privados.
Então é uma questão complicada. A gente tem queda nos investimentos, o aumento do risco Brasil, que é a avaliação que todos os países têm de empresas de consultoria econômica estrangeiras. Quanto maior o risco Brasil, menor é a chance de estrangeiros investirem no Brasil. E o que é pior, maiores são as chances de investidores brasileiros investirem no exterior, ao invés de investir aqui. Então a coisa é complicada, né? E a gente também está no ano eleitoral, tudo isso pesa. Então essa questão do PIB, que é uma questão gravíssima econômica, né, os candidatos têm que ter alguma posição em relação a ela, tá? Seja ele do executivo, seja ele do legislativo, correto? Uma outra questão também que é muito importante, a terceira dica seria, é a posição desses candidatos em relação à questão da reforma política. Qual é a posição deles? Porque quem vota é quem está no legislativo. Eles são, por exemplo, a favor do fim do foro privilegiado, que é uma coisa que afetaria diretamente não apenas a classe política, não apenas o legislativo, mas também o judiciário. Qual é a posição dele? A outra questão, finalmente, é a questão da reforma da Previdência, por exemplo, um outro tema, que a gente precisa saber qual é a posição do candidato. Ora, reforma da Previdência é uma realidade, ela tem que ser feita, ela foi engavetada, né? Por quê? Porque a gente está no ano eleitoral, os candidatos, eles estão correndo dessa questão, desse questionamento, reforma da Previdência, como o diabo foge da cruz. Então a gente precisa saber quais são, né, as posições desses candidatos que estão aí em relação a essas questões. Se eles não responderem, se eles não apresentarem nada de concreto, se eles não tiverem uma resposta assertiva, corra desse candidato. Tá? E, evidentemente, depois de avaliar o passado e o presente do seu candidato, você perceber que ele não merece confiança, corra dele também. Tá? No final, você vai encontrar alguém que tenha um perfil, pelo menos, mais ou menos aproximado, né, daquilo que você desejaria. Tá? Então, assim, são essas as dicas que eu dou para você que está indeciso. Como eu disse, que sabe em quem não vai votar, mas que ainda não sabe em quem vai votar. É isso aí, gente. Um beijão para vocês. Continua com a gente aqui.